levanta ele, por gentileza. Gente que tem não quer tirar do bolso agora, né? Eu estou vendo. Liga ele agora, nesse momento. O Vini até falou, né? Para a gente seguir as nossas redes sociais. Talvez você não siga ela ainda. Acesse o YouTube aí. Procure pelo canal Mevan Campo Bom. Provavelmente, se você tem o aplicativo aí no seu telefone, você já vai encontrar. Você também deve ter pelo menos 3 amigos, né? Que não veio no culto hoje. Aquele amigo que você convida, mas ele sempre tem um compromisso, bem no domingo. Envia o link que está aí. Envia para esse amigo. E aí, quem sabe o Senhor também não pegue ele lá na casa dele. Talvez ele não vai ver agora, mas vai ficar lá no WhatsApp dele e em algum momento ele vai acessar. Amém? Envia para pelo menos 3 amigos teus. Esse é um pedido que foi feito pelo nosso irmão líder da mídia, né? E se você não seguir ainda, né? Segue lá o canal, ative o sininho, dá um like lá, irmão. Dá um like lá, e assim o YouTube entende que é algo relevante, e ele vai enviando para mais pessoas. Amém? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Amém? Como aprendemos já aqui nessa casa, né? Nosso momento de entregar ao Senhor a nossa adoração aconteceu no louvor. Agora nós vamos ser instruídos pela palavra de Deus. Vamos ser instruídos por aquilo que o Senhor está comunicando aos nossos corações, como igreja, como corpo de Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, e só o verso 19. Hoje pela manhã também tivemos uma reunião abençoada, uma manhã gloriosa, onde o Senhor se fez presente, mas a porção da manhã foi para amanhã. Eu acredito que o Senhor, Ele tem uma medida de graça para esta noite, para as nossas vidas. Eu fui no banheiro ali, fui pegar uma água. Quando eu voltei, eu disse: meu Deus, que tanta gente lá atrás. Aí o Joel passou do meu lado e disse: meu Deus, a casa está tapada de fumaça. Eu disse: pai, então entramos, acho que no culto errado. Isso aqui parece o culto da visão de Isaías. A casa se encheu de fumaça. Mas glória a Deus, irmãos, porque nosso Deus é um Deus fiel. E o nome dele está sendo glorificado nesses dias, sobre nós e através de nós. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, e o verso 19 vai dizer o seguinte: e levantou-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Amém? O livro do profeta Samuel é um livro apaixonante, é um dos livros que eu me encanto todas as vezes que leio esse livro, tanto o seu primeiro livro quanto o segundo. Mas a grande verdade é que quando esse livro está sendo escrito, esse livro, ele inicia uma grande decadência espiritual em Israel. O sistema religioso da nação de Israel estava falido
nos dias do sacerdote Eli. E tantos outros juízes que antecederam, tantos outros juízes que vieram antes de Samuel, foram homens que, por um período de tempo, ouviram e transmitiram a mensagem do Senhor à nação. Mas segundo alguns historiadores, cerca de 350 anos, Israel já não se relacionava mais com o Senhor, Israel já não se prostrava diante do Senhor. Israel começou a criar outros deuses para si, começou a adorar deuses estranhos, e as Escrituras vão dizer que nos dias em que Samuel ele nasce, a profecia ela já não era mais frequente naqueles dias. A voz do Senhor já não era frequente nos tempos em que o sacerdote Eli conduzia a nação. É nesse período então que a nação de Israel ela passa a olhar para as nações vizinhas. E agora uma nação que é teocrática, uma nação que tem Deus como o supremo rei, o Senhor da nação. Eles olham para as nações vizinhas e vê que aquela nação vizinha era uma nação regida pela monarquia. Existia um rei, homem, assentado no trono, e que conduzia a nação. Então Israel começa a olhar para as outras nações, e ele tem o desejo, as pessoas, o povo, sente um atrativo em ser conduzido também por um rei, por uma pessoa. Mas as Escrituras vão dizer que nos dias do sacerdote Eli, o sacerdote Eli, ele já era um homem avançado em idade, os seus olhos já se fechavam, ele não conseguia mais enxergar, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram homens maus diante do Senhor, eles corromperam toda a nação. Então toda a nação agora está corrompida, e no meio desse caos, no meio dessa nação corrompida, no meio desse sistema religioso falido, eu penso que Deus poderia pegar em qualquer região de Israel, um homem ou uma mulher, uma criança, e investir nele, e fazer dele alguém que conduziria o seu povo de volta para ele. Mas a grande verdade é que Deus estava aguardando alguém se posicionar. Deus estava esperando que alguém se levantasse e se posicionasse para que os céus, a eternidade, pudesse intervir naquela nação. E o primeiro livro do profeta Samuel então inicia contando a história de uma família. Num culto de família como esse no domingo, é importante nós falarmos que o escritor ele está falando de uma família, de um homem que tinha naqueles dias 2 mulheres. Ana, a quem ele muito amava, e a segunda mulher, Penina. É importante também dizer que naqueles dias, segundo os princípios do Talmud, o homem, ele poderia sim ter uma segunda esposa, ele poderia sim ter uma segunda mulher, porque o valor de uma mulher naqueles dias se dava à condição que ela pudesse gerar. Como Ana foi a primeira esposa de Eucana, e ela não gerava filhos, isso dava a ele o direito de se casar novamente com outra mulher que pudesse gerar filhos para ele, pudesse gerar uma linhagem, uma descendência, porque senão Eucana seria um homem esquecido, porque ele não teria posteridade, porque Ana era estéril. E dentro dessa história, dentro dessa narrativa, eu aprendo algumas lições com essa família. Eu aprendo algumas lições
com este homem chamado Eucana e com as suas duas mulheres, Ana e Penina. Repita comigo: Ana e Penina. Quando esse homem, ele está casado com Ana e ele já vai passando algum tempo, as escrituras elas não vão dizer há quanto tempo eles estavam casados quando Penina chega nessa casa, mas eu quero acreditar que alguns anos se passaram, e ele percebe que Ana não gera, ele percebe que Ana não dá filhos, não dá descendência, e segundo a tradição, ele podia então agora encontrar uma segunda esposa. Ele encontra essa mulher e agora, na primeira oportunidade, Penina gera filhos a Eucana. Então dentro do coração de Ana agora parece que nascer uma amargura de coração. Porque as escrituras vão dizer que em um determinado tempo o coração de Ana estava amargurado. Então os anos foram passando e as escrituras vão dizer que todos os anos subiam para Siló para oferecer sacrifício ao Senhor. O versículo 3 do capítulo 1 vai dizer que subia este homem da sua cidade ano após ano a adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Todos os anos então eles tinham por costume subir até Siló e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas as escrituras elas também vão dizer que Eucana, ele amava mais a Ana do que amava Penina. Como que nós sabemos disso? É porque quando eles iam sacrificar, ele dava ofertas a Penina, ele dava uma porção a Penina, aos filhos e às filhas. Mas quando chegava a vez de Ana, ele dava uma porção excelente. Outras traduções vão dizer que ele dava uma porção dobrada. E ano após ano, Ana oferecia o seu sacrifício e a oração de Ana era só uma: Senhor, eu quero gerar filhos, eu quero que o Senhor me dê filhos. Esta era a oração de Ana, ano após ano. Só que as escrituras vão dizer que parecia que para Ana o céu estava de bronze, o céu estava fechado. E a oração de Ana, ela não era ouvida, era o que o texto faz nós entender. E se de ano após ano, ano a ano, Eucana subia para oferecer sacrifício, eu acredito que todos os anos, quando Penina subia, ela subia com um filho novo. Ela olhava para Ana e Ana não conseguia gerar. Ana não tinha um bebê nos braços. Preste atenção, mas a palavra de hoje não tem a ver com criança, não tem a ver com mulher grávida, não tem a ver com gerar um filho biológico. Tem a ver com nós gerarmos algo no espírito. Só que a oração de Ana, todos os anos era a mesma: Senhor, eu quero um filho. Ela chegava diante do Senhor, oferecia a porção dobrada, e ela dizia: dai-me filho, dai-me um filho. E os céus ouvindo a oração desta mulher. Ana, ela não era uma mulher bem sucedida, vamos dizer assim, uma mulher muito conhecida em Ramá. Ana era uma mulher comum. Ana era uma mulher simples, de uma família comum, de um lar comum. E uma coisa extraordinária nos nossos dias, diz Chesterton, que a coisa mais comum, mais extraordinária da vida é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Então não existe nada de extraordinário no mundo a não ser uma família que está diante do Senhor.
Mas esta mulher, ela não podia gerar filhos, então isto amargurava o coração dela, isto trazia sentimentos de tristeza. Mas Ana, ela orou ao Senhor, e o texto em que nós lemos, o que me chama a atenção é a parte final desse texto, que vai dizer que o Senhor lembrou-se dela. Sabe que quando eu lia isso, quando eu meditava nesse texto, eu glorificava o Senhor, porque Isaías vai dizer: pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho no peito esquecer-se dele, todavia Deus não se esquece de nós. Assim como Deus lembrou-se de Ana, eu vim aqui nessa noite dizer para alguém ou para vocês: Deus lembrou de você também. Deus marcou um encontro comigo e Deus marcou um encontro com você, e Ele manda lhe dizer: as tuas orações, elas não foram esquecidas, as tuas orações, elas estão registradas diante do Senhor, e o Senhor está dizendo: eu lembrei de você. Quando o Senhor vai libertar Israel do jugo do Egito, Êxodo vai dizer: e lembrou Deus da oração do seu povo. Deus é um Deus que lembra dos seus filhos, Ele não esquece de nenhum de nós. O que pode acontecer é que o nosso coração, a nossa ansiedade de ter nossas orações respondidas, faz com que o ambiente em que nós estamos vivendo se torne um ambiente pesado. Parece que eu oro, nada acontece, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus ama mais o meu irmão, ama menos eu, porque ele está orando e ele recebe, ele está orando poucos dias e já recebeu a bênção dele, ou já recebeu o pedido que ele fez. Só que ano após ano, Ana subia e fazia a mesma oração. Ano após ano, quando Ana subia diante do Senhor, ela fazia a mesma oração: eu quero um filho. O coração de Ana, ele já estava, não digo corrompido, mas ele já era um coração competitivo. Ela não queria mais um filho somente para dar descendência ao marido, mas agora ela queria um filho para ela concorrer, para ela mostrar para sua concorrente Penina que ela também podia gerar um filho. Mas uma igreja madura, ela não anda dentro desses princípios. Uma igreja madura, ela não anda em concorrência. Uma igreja madura, ela não compete com os irmãos, porque nós não estamos aqui em uma competição. Nós, no reino de Deus, não somos competidores, nós somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo. Então nós não estamos competindo um com o outro, quem fala melhor, quem não fala melhor, quem canta melhor ou quem não deixa de cantar. Nós estamos cooperando com aquilo que os céus estão declarando. Ana achava que ela estava esquecida pelo Senhor. Ela passou por anos de sofrimento, humilhação constante, nenhuma oração parece que era respondida, parece que nenhuma das orações de Ana era ouvida. Mas Deus estava dizendo: eu ainda estou no controle, eu ainda sou o Senhor de todas as coisas. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a história dessa família, eu não sei você, mas eu acho a nossa história muito parecida com a história de Ana. Dentro de todo o cenário, quando eu olho para o cenário da nação de Israel, e olho para o cenário da nação brasileira, e vejo a mesma situação: corrupção, sistema religioso crescendo de uma forma violenta,
E parece que nós temos que fazer as mesmas coisas que o A ou o B, o C está fazendo, e aí sim vai multiplicar o número de pessoas, mas nesta casa nós não nos movemos por isso. Só há um desejo no nosso coração, que é atrair a presença dEle para as nossas vidas. Nós não temos uma estratégia nova. Quando nós subimos aqui, nós não temos uma estratégia nova, mas nós temos um coração disponível para que a glória de Deus venha e tome o ambiente. Mas a nação de Israel vivia um caos. Todos os anos, religiosamente, essa família ia a Siló. É como eu e você, todos os domingos, estamos aqui, buscando, orando, clamando, intercedendo, pedindo, dando ao Senhor o louvor, mas parece que algumas coisas, elas não saem do lugar. A impressão parece que você tem, é que você está caminhando em cima de uma esteira e não sai do lugar. Mas nessa noite eu vim aqui para dizer que o Senhor lembrou-se dela, o Senhor lembrou de você. E mulher na Bíblia, ela simboliza a igreja de Jesus. Existiam duas mulheres, então tem duas igrejas, uma que gera muitos filhos para competição, para mostrar que ela sim é fértil, ela sim sempre tem uma estratégia nova para fazer a casa crescer, para fazer o esposo, o marido ficar mais apaixonado por ela. Ela tem uma estratégia nova. Todos os anos ela ia com o filho nos braços, talvez empurrando um carrinho, talvez com filhos vindo atrás, mas Ana todos os anos ia sozinha para Siló. Mas também nós temos uma igreja que não está gerando nada, aparentemente. Só que chegou o tempo em que Ana, ela percebeu que o ambiente em que ela estava era um ambiente hostil, era um ambiente que estava falido, e ela então muda a oração dela. Porque todas as vezes que eles iam para o templo para oferecer sacrifício, existia os alpendres no tabernáculo. Os homens tinham um lugar de destaque, então Eucana ia para um lado, as mulheres iam para o outro. Ana então agora ela vai para o alpendre, aonde ficam as mulheres. E as escrituras elas vão dizer que Eucana chega e diz para ela: Ana, tu não vai comer? Ana, tu não vai se alimentar, tu não vai beber? E ela disse: não, o meu coração está amargurado, o meu coração está triste, porque ela não sentia mais nem fome, ela não sentia mais alegria, ela vivia como uma pessoa triste todas as vezes que se apresentava diante do Senhor. A intenção do coração de Ana não era uma intenção de entregar a Deus um perfeito louvor, mas ela queria algo em troca. E as escrituras elas vão dizer que Ana se levantou da onde estava, mesmo fraca, mesmo cansada, mesmo envergonhada, mesmo abatida. Ela disse: não, eu não posso ficar nessa situação, eu não posso me entregar. Ana dá para nós adjetivos de uma igreja perseverante, de uma igreja que insiste até que os céus se abram, até que Deus responda. E ela diz: eu vou me levantar daqui e vou diante do altar do Senhor. Eu não vou mais fazer esse pedido, eu não vou fazer mais esta oração. Sabe, nesses dias de tecnologia, como diz o pastor, nesses dias de tanta exposição tecnológica, digital,
Nunca se viu tantas pessoas lamuriando, chorando nas redes sociais. Ninguém me vê, ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém estende a mão, ninguém me dá a paz do Senhor, ninguém me dá boa noite. Ó céus, ó vida, parece que virou costume ir chorar e lamuriar. Talvez seja por esse motivo que nossas orações, elas não estão sendo respondidas nesses dias. Porque onde nós deveríamos chorar é diante do altar do Senhor. É trazer diante dele e dizer: Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu não tenho mais força, eu tentei, eu fiz de todos os jeitos, eu criei expectativas, eu tive estratégias, mas eu não consigo mais, eu não tenho forças para continuar. E então é que Ana, ela se joga aos pés do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ana não pronuncia nenhuma palavra. Ana agora está no altar do Senhor, ela está diante do Senhor, e ela em oração, em espírito, ela vai balbuciando. Ela não profere nenhuma palavra, ela não diz nenhum ai, ela não diz nenhum aleluia, ela não se renova em línguas, mas Ana está se derramando diante do Senhor. Agora Ana está chorando para quem ia poder mudar a história dela. Eu acho interessante porque as escrituras, elas vão dizer que o sacerdote Eli, ele estava ali naquele ambiente do tabernáculo, e o sacerdote Eli estava onde? Assentado numa cadeira. O sacerdote Eli, ele já não tinha mais disponibilidade de estar em pé ministrando. O sacerdote Eli já era um homem cansado, afadigado, mas ele estava ali, ele ainda era a maior voz profética na nação, ele ainda era dentro do tabernáculo a maior voz profética. E quando ele olha para aquela mulher, ele vê ela chorando, ele vê ela com amargura no coração, e prontamente ele diz: ei mulher, por que viestes embriagada? Porque viestes aqui bêbada, bebeu bebida forte, o que é que está acontecendo contigo? E ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, há uma amargura no meu coração. Ano após anos eu venho à casa do Senhor, eu oro ao Senhor, eu peço a Ele, mas parece que nada acontece. Então ela diz ao sacerdote, ela vai dizendo para ele: olha, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma expectativa de poder gerar um filho para o meu marido. O velho que estava cansado, o velho que estava sentado numa cadeira, ele olhou para ela e disse: vai em paz, mulher, e que assim seja na tua vida. Em outras palavras, o sacerdote, ele estava dizendo: vai em paz, mulher, próximo ano, daqui 1 ano, você voltará com o filho nos braços. Ei, meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Todo homem ou toda mulher que ele carrega a presença de Deus, ou que um dia esteve nesse lugar, ele ainda carrega uma palavra profética. Independente da maneira ou do estado que ele esteja vivendo, ele tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. E as escrituras, elas vão dizer o versículo em que nós lemos: então eles se levantaram de manhã, de noite, de tarde, não, era de madrugada. Então eles levantavam muito cedo, e eles adoraram perante o Senhor,
e voltaram para Ramá, voltaram para casa. E as escrituras vão dizer que quando eles voltam para casa, Eucana conheceu a Ana, e Ana passou então a gerar o menino chamado Samuel. Sabe o que eu acho interessante? É porque quando Ana agora entendeu o ambiente em que ela estava, quando ela entendeu que a situação da nação precisava de alguém se posicionasse, precisava que alguém se colocasse em um lugar de posição para que Deus intervisse. Ana mudou a oração e ela disse: o sistema de Israel está falido. Os juízes já não governam mais como Deus gostaria que governasse. A palavra profética já não é mais frequente em nossos dias. O sacerdote já está cansado. Então Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu lhe darei um profeta. Se o Senhor me der um filho, eu lhe darei um juiz. Se o Senhor me der um filho, eu lhe darei um sacerdote para a nação. Sabe o que eu aprendo? Que o Senhor, Ele está disposto esses dias a nos dar tudo o que nós estivermos dispostos a devolver a Ele. Tudo aquilo que eu estiver disposto a devolver a Ele, o Senhor, Ele vai confiar a nós medidas excelentes. Mas aquilo que Ele vai nos confiar nesses dias, não pode parar em mim, não pode parar em você, irmão, porque nós não somos uma represa, nós somos um rio, precisa passar por mim e deixar fluir, e precisa tocar outras pessoas. Era isto que Ana estava dizendo. Eu entendi o propósito, eu entendi que eu não estou fazendo para mim, eu não posso gerar para mim, eu não posso gerar algo somente para minha casa, para minha família. Eu preciso gerar para o Senhor. E na medida em que nós geramos algo para o Senhor, Ele passa a confiar as nossas vidas medidas excelentes. E as escrituras vão dizer que no ano seguinte, Ana, ela chega diante do Senhor, e agora ela carrega um bebê no colo. Agora ela carrega um menino. Ela carrega o maior sonho da vida dela. Aquilo que ela tanto desejava, aquilo que ela tanto queria, o Senhor lhe concedeu. Talvez aquilo que você está pedindo, meu irmão, você está pedindo de maneira diferente, de maneira errada. Você está achando que Deus quer lhe dar algo para você, mas o Senhor quer confiar algo a você, para que você também possa contribuir com o que Ele está fazendo, para que você possa contribuir com aquilo que os céus estão declarando sobre as nossas vidas. Esses são dias em que o Espírito, Ele quer gerar em nós, gerar sobre esta casa um anseio, um desejo pela presença dEle. Esses são dias em que o Espírito Santo, Ele quer conduzir a noiva de Cristo a um lugar aonde nós não vamos andar por competição, aonde nós não vamos andar querendo competir, mas nós vamos andar de mãos dadas, cooperando para que o reino de Deus avance sobre esta cidade, sobre o Vale dos Sinos, sobre este lugar. Assim como Ana, ela entendeu o seu propósito e o Senhor lhe confiou um filho. Existe algo que o Senhor quer confiar a nós. Existe algo que Deus quer confiar a mim e a você. Mas nós vamos precisar mudar o nosso posicionamento diante do Senhor. Nós vamos precisar nos posicionar como homens e mulheres
que estão dispostos e disponíveis a gastar os nossos dias, a gastar a nossa vida, para que este evangelho vá mais longe, para que esta palavra chegue mais longe. O Senhor, Ele não quer lhe dar uma palavra para você engavetar e guardar para você, não. O seu vizinho lá na sua residência, lá na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, ele precisa ouvir esta palavra que você carrega. Ele precisa ouvir esta palavra que queima dentro do seu coração, essa palavra que está queimando na sua vida. Quando Deus ele responde a oração de Ana, o propósito dele também é estabelecido. Porque agora ele ouviu a oração e ele deu a Ana aquilo que ela tanto esperava. Ana deu à luz a Samuel, mas não era apenas um filho, não era apenas um garoto. Ela orou e ela disse: se tu me deres um filho varão, um filho homem, eu devolvo ele na tua casa. Ele vai ser gerado, ele vai ser criado, ele vai ser conduzido dentro da tua casa. Então Ana, ela agora tem esta criança, e ela está dizendo: nem navalha vai passar sobre a cabeça dele. Ana estava dizendo: meu filho vai ser nazireu. Nazireu, a palavra nazireu é consagrado, separado. O meu filho vai ser separado para aquilo que o Senhor vai fazer na nação. Sabe, o que eu aprendo é que Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era bela, Ana era bonita, Ana encantava os olhos de Eucana. Penina parece que não tinha tanto vislumbre, não encantava os olhos do homem Eucana. Até porque agora a condição dela era de uma mulher que fosse somente gerar filhos, descendência. Sabe, esse não é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Quando eu lia isso hoje à tarde, ainda e meditava nessa palavra, o Senhor ministrou o meu coração. Eu não sei você, mas é uma casa bonita. Você concorda comigo? É um ambiente bom de estar. Salas novas, cadeiras boas, confortáveis. Temos até fumaça. É um ambiente bom de estar, não é verdade? Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele não quer apenas que sejamos bonitos na aparência. Que quando nós olhamos na internet, outras igrejas, começamos a fazer comparações. Talvez se nós fizéssemos aqui, ficaria bacana também. E aí nós vamos sendo levados para o mesmo lugar que estava Ana, fazendo comparação. Ana até era bonita, Ana até era bela, mas Ana não gerava. Penina não tinha tanta aparência de beleza, mas a grande verdade é que Penina gerou filhos a Eucana. E quando eu lia isso hoje à tarde, o Senhor me disse: as estratégias, elas são humanas. Os prédios, isso tudo passará, isso é vaidade. Tudo é vaidade. O que eu quero para esses dias não são igrejas bonitas. O que eu quero para esses dias são igrejas que voltem a gerar para mim. São igrejas que voltem a gerar no ambiente espiritual filhos saudáveis. Igrejas que voltem a gerar nesses dias filhos que darão destino a uma nação.
Então estes são dias em que nós vamos precisar voltar a um lugar e voltar a gerar no Espírito aquilo que os céus estão declarando. Outro dia, a Fernanda, ela liberou uma palavra enquanto nós estávamos aqui orando. E era justamente essa palavra de Ana. Eu chamei ela no WhatsApp e falei: Fernanda, compartilha comigo. Eu estava longe, eu não consegui ouvir tudo. E é justamente isso que o Senhor liberou para ela. Sabe o que eu aprendo, irmão? O Senhor não fala só com um homem. O Senhor não fala só com uma pessoa. O Senhor fala com o corpo dele. Então, se nós estamos conectados em espírito, Deus falou comigo, Deus está falando contigo, Deus está falando com a igreja. Então é por isso que nesses dias nós precisamos nos assentarmos e ouvir e entender o que os céus estão declarando. O que é que Deus tem dito a você nesses dias, homem? O que é que Deus tem dito a você nesses dias, mulher? Esses são dias de nós voltarmos a gerar homens que vão dar destino a esta nação. Onde estão os profetas desses dias? Aonde estão os juízes que estabelecerão justiça do alto sobre esta nação? Aonde estão os sacerdotes que tomarão as suas responsabilidades e andarão em retidão, em justiça diante de Deus? A minha oração é que se levante estes homens. A minha oração é que se levante estes homens, estas mulheres que darão ouvido à voz do Senhor. Deixa eu lhe dar uma notícia, irmão. Não precisa ter 40, 50 ou 80 anos de idade. Pode ser um garoto de 8 anos aproximadamente. Ele está deitado na cama e ele ouve alguém chamando ele: Samuel! Samuel! Como aqueles dias a voz profética não era mais comum, pastor Edenilson. O garoto pensou: é ele que está me chamando. Correu lá e perguntou: o senhor me chamou? Não, garoto, volte a deitar, não fui eu que chamei não. Ele voltou a deitar. E ele ouviu novamente a voz chamando: Samuel, Samuel. Ele correu até o sacerdote, e o sacerdote disse: não fui eu que te chamei. Só que agora o sacerdote, ele entendeu. O sacerdote disse: eu já tive experiências com essa voz. Eu um dia ouvia essa voz claramente no meu ouvido falando: eu sei quem está falando com esse garoto, eu sei quem está chamando ele nesses dias. Ele disse: Samuel, se você ouvir essa voz novamente, não venha no meu quarto, não venha nas minhas câmaras, fique aonde você está, mas se posicione e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Uau! E as escrituras, elas vão dizer que Deus esteve ali e chamou o garoto novamente: Samuel, Samuel. Prontamente ele esteve em pé e ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, que tinirão todos os ouvidos, todos saberão que ainda há Deus em Israel, há Deus nesta nação. Eu acredito nesses dias, irmão. Eu acredito nesses dias que se levantará uma geração de Samuel, se levantará uma geração de homens e mulheres que voltarão, ou que já estão ouvindo a voz do Senhor, mas ainda não se posicionaram. Então, a minha palavra nessa noite para você é uma só: se posicione.
porque Deus ouviu a sua oração. Deus lembrou-se de você. Deus lembrou de você. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. No momento em que nós ouvirmos esta voz e nós dermos a resposta correta, coisas extraordinárias elas começarão a acontecer. Eu já disse aqui algumas vezes, mas eu repito isso. Deus já fez muitas coisas no meio de nós. Só que Ele ainda não fez tudo. Deus já realizou muitos milagres, pastor Luiz, entre nós, e nós somos testemunhas disso. Mas Ele ainda não fez tudo. Nós até podemos estar vivendo num país que diante dos nossos olhos é um país corrupto. Podemos até estar vivendo em um sistema falido, um sistema religioso falido. Mas ainda a resposta para este mundo é a igreja. Ainda é a igreja a resposta para os nossos dias. Ainda é a noiva do Cordeiro. Então não espere algo vir lá de cima, lá do alto, de Brasília, daqueles lá de lá, porque não vai vir. A nossa vitória ou a nossa esperança, ela está em Deus. Ela está em Cristo. Só que Ele está esperando uma igreja como Ana que se posicione. Uma igreja que diga: eu darei ao Senhor tudo aquilo que Ele me entregar. Eu devolverei a Ele. Eu consagrarei a Ele tudo que Ele me confiar. Tudo que o Senhor confiar a mim, eu entregarei de volta a Ele no altar. Mas pastor, sabe que às vezes eu até tenho vontade de ir lá na frente, mas o que os outros vão pensar de mim?